Já imaginou você preparando na sua casa esse bolo indiano? É aquele bolo que você paga caro nas confeitarias, ele é feito com farinha de rosca, especiarias, um recheio bem cremoso e ele é muito delicioso. Então já me segue aqui para não perder nenhuma receita, vai no meu perfil, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade e eu vou começar batendo as claras em neve. Para esse bolo eu estou usando 6 claras e vou bater bem com a batedeira até ficar no ponto de neve. Já bati bem as claras, vou deixá-las reservadas enquanto eu bato as gemas com o açúcar. Para essa receita eu estou usando 1,5 xícaras de açúcar e vou acrescentar 6 gemas. E vou bater novamente com a batedeira até ficar uma gemada bem clara. Eu já bati bem as gemas com o açúcar, já está essa gemada mais clara e volumosa. Eu vou acrescentar o restante dos ingredientes sem usar a batedeira. Eu vou colocar 1/3 de xícara de óleo, 1 colher de chá de canela em pó. Vou colocar também noz moscada e vou colocar a gosto. Você pode usar já ralada, eu prefiro ralar ela na hora. Vou acrescentar também 2 colheres de sopa de farinha de trigo. E vou começar a colocar a farinha de rosca. Eu tenho 1,5 xícara de farinha de rosca, vou colocar aqui mais ou menos a metade. A farinha de rosca é a farinha de pão torrado. E vou começar a misturar esses ingredientes com a gemada. Vá fazendo sempre movimentos circulares, de baixo para cima, até que incorpore totalmente. Já misturou bem a primeira parte da farinha, eu vou acrescentar o restante. E é o mesmo processo, vai misturando bem até que incorpore. Vai ficar uma massa um pouco mais pesada, mas depois eu vou acrescentar as claras em neve e ela vai ficar mais leve. Já misturei toda a farinha de rosca, fica nessa consistência aqui, uma massa bem pesada. Agora eu vou colocar 1/3 das claras em neve. E vou misturar essas claras na massa, assim ela já vai começar a ficar um pouco mais leve. Faça sempre movimentos circulares, sempre de baixo para cima. Já misturei a primeira parte das claras, como vocês podem observar a massa já vai ficando mais leve. Eu vou colocar mais 1/3. E vou fazer o mesmo processo. Vou misturando de baixo para cima até que incorpore totalmente. E vou acrescentar o restante das claras. E repita o processo, misture levemente, fazendo movimentos circulares de baixo para cima. Vocês estão vendo, a massa já está ficando uma massa bem leve. E se você está gostando da minha receita de hoje, aproveita e já deixa um like nesse vídeo. É totalmente de graça, não lhe custa nada e ajuda bastante no crescimento do canal. Já misturei bem as claras, por último eu vou colocar o fermento. Para essa receita é meia colher de sopa de fermento químico, aquele fermento para bolo. É só misturar na massa. E a massa do bolo já está pronta, vou colocar na forma e vejam que massa linda que fica esse bolo. Eu vou fazer esse bolo indiano numa forma que tem 18 por 28, ela tem 5 de altura, ela já está untada e farinhada. Eu estou fazendo numa forma um pouco menor porque eu quero que a massa fique um pouco mais alta, porque eu vou rechear esse bolo. A massa desse bolo fica bem cremosa, esse bolo vai ficar saboroso, delicioso e você vai se surpreender com o sabor. Eu só vou acertar a massa para que esse bolo cresça bem retinho. Já vou levar ele para o forno. Esse bolo precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus, ele leva em torno de uns 35 minutos para ficar pronto. Faz o teste do palito, ele tem que sair limpo e seco. Mas enquanto o bolo assa, eu já vou preparar o recheio e a cobertura. Para o recheio eu estou usando 2 caixinhas de leite condensado, 3 gemas peneiradas, meia xícara de leite e 1 colher de manteiga. Eu vou ligar o fogão e vou ficar mexendo sempre até engrossar. E depois de alguns minutos o creme para o recheio e cobertura já chegou no ponto.
ele começa a soltar um pouco do fundo da panela, ele fica assim mais espesso e cai em blocos da espátula. Colocando o creme em outro refratário, ele vai esfriar mais rápido enquanto o bolo termina de assar. Eu vou acertar a altura dele e vou cobrir com plástico para que não forme aquela película. Então, assim que o bolo estiver assado e o creme que eu preparei para o recheio e cobertura um pouco mais frio, eu volto aqui para fazer a montagem. Eu já estou de volta com a massa do bolo assada, ela ficou no meu forno por 35 minutos, eu já deixei ela mornando um pouco e agora eu vou desenformar. E essa massa fica bem macia e bem fofinha e ela vai soltando da lateral, é bem fácil de desenformar. Só vou soltar com uma faquinha para ficar ainda mais fácil. E eu vou virar aqui em cima de uma grade. E vejam a perfeição que fica esse bolo, olha só essa massa. E agora com uma faca de pão eu vou dividir essa massa na metade. E vejam a cor e a textura dessa massa, nem parece que foi feita com farinha de rosca. Eu vou pegar essa metade da massa e vou colocar num prato de bolo. Eu vou colocar aqui por cima metade do creme, vejam só a textura, fica bem cremoso e ele tem um sabor maravilhoso. Esse creme que eu preparei para rechear esse bolo indiano, você pode fazer também para outros tipos de bolo. Agora é só espalhar para que a camada fique bem uniforme. E vou cobrir com a outra metade da massa. Vou colocar o restante do creme. E é só espalhar novamente para fazer a cobertura. Já espalhei bem a cobertura, agora eu vou decorar esse bolo. Tradicionalmente é só polvilhado canela por cima, mas eu vou fazer algo um pouco diferente. E eu tenho aqui 1/4 de xícara de leite condensado e vou acrescentar 1 colher de sopa de canela em pó. E agora eu vou misturar bem até que fique bem homogêneo. Eu coloquei toda a mistura de leite condensado com canela no saco de confeitar e eu vou fazer um furo bem pequeno. Eu vou fazer umas linhas por cima do bolo. E agora com palito de dente eu vou fazer esse desenho. Você vai aqui e vem puxando. Você vai fazendo um movimento de vai e vem por todo o bolo. E vejam só que lindo que fica esse bolo. Eu já vou cortar um pedaço para vocês. A massa fica bem macia. Como vocês viram, é um bolo fácil de fazer. Façam em casa que vai ser sucesso garantido. E vejam só esse bolo. Uma massa deliciosa com um recheio bem cremoso. Imaginou você preparando na sua casa esse bolo indiano? Você não vai mais precisar comprar. Esse bolo é maravilhoso e vocês viram, é bem fácil de fazer.